E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o uso dos pronomes demonstrativos. Dá uma duvidazinha, não dá? Então se liga na nossa aula. O nosso primeiro exemplo aqui, né, para a gente aprender os pronomes demonstrativos esse, este e aquele. É muito comum a gente trocar esse e este, tanto na fala quanto na escrita, certo? Geralmente a gente só usa o esse, a gente esquece o este. Então vamos entender um pouquinho. No primeiro exemplo dessa tirinha, o menino diz: esse carro azul onde você está encostado é seu? Aqui ele usou o pronome esse. Por quê? Porque o objeto que ele está falando está distante dele. Então, quando o objeto está distante de nós, a gente usa esse. Quando o senhorzinho responde, ele diz: este aqui não. Então, ele está perto do objeto e ele usou este. Então, entendam, quando está longe de quem está falando é esse, quando está perto de quem está falando é este. Aí ele diz: o meu é aquele do outro lado da rua. Aquele é porque está distante de quem fala e de quem escuta, ou seja, do falante, do ouvinte, do locutor e do interlocutor, certo? Outro exemplo, o menino está segurando o livro, ele diz: este livro é meu. Por quê? Porque o objeto está próximo dele, certo? A professora diz: esse livro deve ser encapado. Por quê? Porque a professora está falando de algo que não está perto dela, está perto do ouvinte. Então ela usa esse. Já o outro coleguinha diz: aquela janela está quebrada. Por quê? Porque a janela está distante de todo mundo que está falando e que está ouvindo, certo? Então ele diz aquela porque está distante. Outro exemplo aqui com o esta, ó. O mendigozinho diz: esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes os meus filhos. Por que ele usou aqui esta, estes? Porque todos estão próximo dele, certo? Então, uma das formas da gente usar os pronomes é quando a gente fala em espaço, certo? Outro exemplo, ó, o carinha roubou alguma coisa, né? Um anel, ele diz: pô, tava namorando esse ou este aqui um tempão. Valeu. Aqui a gente usa esse ou este. Este. Por quê? Porque o objeto está perto de quem fala. Aqui a gente já tem o emprego das conjunções. O turista diz: quanto é que custa andar naquele jipe? É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro sem o perigo de assalto. Percebam que na primeira fala do turista tem naquele jipe. Aqui tem o pronome demonstrativo aquele. Só que eu não digo quanto é que custa andar aquele jipe. É em aquele jipe. Então eu junto em mais aquele. E aí fica naquele jipe. Então ele está falando porque o jipe está distante, tanto de quem fala quanto do ouvinte, né? Do policial aí, de quem escuta. Entendido? Já nesse exemplo aqui, nós temos: todo mundo está falando sobre este app, Instagram. Aqui, o pronome este, ele foi usado porque algo ainda vai ser citado. Depois que eu coloco este, é que vai aparecer o nome Instagram. Já nesse exemplo tem assim: este ano será um sucesso se você correr atrás dos seus objetivos. Aqui eu já vou ter o uso do pronome este para representar o tempo presente, certo? Nós temos aqui nesse cartaz outro exemplo do emprego do pronome este para representar o tempo presente, quando diz plantão policlínica neste fim de semana. Para usar o pronome esse, eu também posso utilizar como algo que já foi citado. Olha o exemplo: arraiar friboi. Nesse, ninguém vai ficar parado. Então, primeiro eu citei o arraiar e aí eu uso o pronome nesse para complementar o que já foi citado. E para fechar aqui com o nosso último exemplo sobre o uso dos pronomes demonstrativos, aqui diz: Marco das Três Fronteiras terá horários especiais nesse fim de semana. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma situação em
poderia ser um passado, mas aqui no caso eu tenho um presente próximo, né? Então eu já citei alguma coisa, eu estou dizendo que bem próximo daquela data ali vai ter algo, ok? Ficou entendido, certo? Até a nossa próxima aula.